Em seu primeiro mandato, Donald Trump iniciou uma guerra comercial com a China, e ele também foi um crítico muito duro por conta das omissões do Partido Comunista Chinês no início da pandemia do coronavírus, sendo que até mesmo Trump chegou a se referir a este vírus como o vírus do PCC. E agora, em seu segundo mandato, Donald Trump promete uma postura ainda mais firme com o regime. Ele prometeu impor tarifas bem altas para a importação de produtos chineses para os Estados Unidos. Além disso, prometeu intensificar o apoio dos Estados Unidos a Taiwan, a ilha a qual o Partido Comunista Chinês tem jurado tomar à força, se for necessário, e escolheu pessoas que têm uma postura também bem linha dura para com o Partido Comunista Chinês para compor o seu governo, como, por exemplo, seu novo secretário de Estado, Marco Rubio, que sofreu sanções do regime chinês em 2020, após ele ter iniciado vários projetos de lei para tentar solucionar as violações de direitos humanos dentro da China. Nós também temos J.D. Vance, o vice-presidente de Donald Trump, que tem sido um crítico bem feroz do regime chinês nos últimos anos. Mas e agora? Como ficam as relações entre China e Estados Unidos neste novo mandato de Donald Trump? E não só isso, como ficam as relações entre dois grandes adversários dos Estados Unidos, que têm intensificado essa parceria ao longo dos últimos anos, principalmente depois do início da guerra na Ucrânia? Eu sou Emanuele Coure, esse é o China em Foco, e fique comigo para conferirmos mais sobre isso hoje. Se você é novo por aqui, já seja muito bem-vindo, lembre-se de se inscrever no canal e se você já acompanha nosso conteúdo, deixe aqui a sua curtida. Nos últimos 2 dias, desde que tomou posse na segunda-feira, Donald Trump tem assinado várias ordens executivas e feito vários anúncios. Entre eles está um investimento de 500 bilhões de dólares que o governo americano vai fazer nos próximos anos no setor de inteligência artificial. Aqui, um dos principais pontos seria uma competição tecnológica com o regime chinês, que tem investido bastante nesse setor nos últimos anos. E, claro, isso afeta bastante o setor militar. Outra questão também que foi anunciada por Donald Trump é que a partir de 1º de fevereiro já vai começar a valer aquelas tarifas que ele prometeu impor sobre a China e também sobre o México e sobre o Canadá. Uma das questões principais que Donald Trump comentou sobre essas tarifas seria que ele estaria impondo sobre a China 10% a mais de tarifas por seu envolvimento na crise de fentanil nos Estados Unidos, mas que ele também iria impor 25% no governo canadense e 25% no governo mexicano, por eles realmente não terem tomado medidas efetivas para conter o fluxo migratório ilegal para dentro dos Estados Unidos, e também por eles não terem realmente conseguido conter o fluxo de fentanil que tem ido para o país. Isso, claro, pontuando que esses 10% que Donald Trump prometeu impor sobre o Partido Comunista Chinês seriam além daquelas outras tarifas que ele já tinha prometido impor sobre os produtos vindos da China para os Estados Unidos. Agora, falando mais sobre a questão da crise de fentanil nos Estados Unidos, esse foi um dos pontos que Donald Trump ressaltou bastante durante toda aquela corrida presidencial. Realmente, o fentanil tem afetado bastante os Estados Unidos. Para nós termos ideia, em 2023, de acordo com dados do próprio governo americano, 70 mil pessoas morreram. E outro dado também, para termos uma ideia, é que hoje o fentanil é a principal causa de morte entre jovens de 18 a 45 anos. No ano passado, Donald Trump chegou a fazer vários comentários sobre isso e sobre o envolvimento do regime chinês na crise de fentanil no país. Em novembro do ano passado, na sua rede social Truth Social, Donald Trump comentou o seguinte, abro aspas, representantes da China me disseram que instituíram sua pena máxima, a de morte, para qualquer traficante de drogas pego fazendo isso. Mas infelizmente eles nunca cumpriram e as drogas estão entrando em nosso país, principalmente pelo México, em níveis nunca antes vistos. Ainda sobre esses 10% que vão ser impostos sobre o regime chinês por conta de seu envolvimento no fentanil, Donald Trump disse o seguinte, abro aspas, até que eles parem, estaremos cobrando da China uma tarifa adicional de 10% acima de qualquer tarifa adicional sobre todos os seus muitos produtos que entram nos Estados Unidos da América. No ano passado, a Comissão Seleta da Câmara dos Estados Unidos para a China publicou um relatório bem importante sobre o envolvimento da China na crise de fentanil. Eles destacaram que hoje em dia a China seria o principal fornecedor dos precursores químicos utilizados para a produção do fentanil. Eles comentaram que as empresas chinesas enviariam diretamente esses precursores para o México, onde ali eles fariam realmente a produção do fentanil e enviariam para os Estados Unidos através dos cartéis mexicanos.
Outro ponto que eles destacaram também foi que o regime chinês não somente não estaria tentando parar esse envio dos precursores químicos da China, como eles também estariam subsidiando essas empresas e ajudando elas de outras maneiras. Eles destacaram o seguinte neste relatório, abro aspas: em vez de investigar os traficantes de drogas, os serviços de segurança da República Popular da China não cooperaram com as autoridades policiais dos Estados Unidos e até mesmo notificaram os alvos das investigações dos Estados Unidos quando receberam pedidos de assistência. Falando agora sobre o TikTok, algo que tem gerado grandes polêmicas, em 2020, durante seu primeiro mandato, Donald Trump foi um dos principais defensores de que o aplicativo deveria ser banido no país, dizendo até mesmo que ele representava uma ameaça à segurança nacional. Então, no ano passado, em abril, Joe Biden aprovou uma lei onde a ByteDance, que é a dona do TikTok, precisaria retirar o aplicativo do país se eles não vendessem o TikTok para uma empresa que não fosse ligada a um grande adversário dos Estados Unidos. Isso, claro, por conta dos laços que a ByteDance tem com o Partido Comunista Chinês. Só que agora, Donald Trump, assim que tomou posse na segunda-feira, ele pediu um adiamento desse banimento do TikTok do país. Isso porque esse banimento era para ter acontecido dia 19 de janeiro. O aplicativo realmente chegou a sair do ar por algum tempo, mas rapidamente ele já voltou ao ar. Agora a gente realmente vai precisar entender quais serão os próximos desdobramentos. Donald Trump tem afirmado que ele gostaria que houvesse uma joint venture, ou seja, o governo americano ou uma empresa americana teria uma parte desse aplicativo. Ele, inclusive, chegou a comentar que ele gostaria que Larry Ellison, que é o dono da Oracle, assumisse realmente essa parte americana do TikTok. Outras pessoas chegaram a questionar se Elon Musk poderia comprar a empresa, e Donald Trump disse que se ele tivesse interesse, sim, ele aprovaria essa compra feita por Elon Musk. Até agora, o regime chinês não se pronunciou dizendo se aprovaria realmente que uma empresa americana comprasse parte do TikTok. E Donald Trump afirmou que essa seria a única maneira de permitir que o TikTok operasse dentro dos Estados Unidos. Donald Trump chegou a destacar que essa seria uma maneira de ainda permitir que os americanos tivessem acesso ao TikTok, mas que o governo tivesse mais controle sobre como ele vai atuar dentro do país. Algumas das preocupações envolvendo o aplicativo se referem principalmente aos dados de seus clientes. Isso porque o TikTok ele é da ByteDance, uma empresa chinesa. E acontece que, de acordo com algumas leis que foram aprovadas na China nos últimos anos, todas as empresas chinesas são obrigadas por lei a ceder dados de seus clientes ao regime chinês, caso este solicite. Outra questão também é como o regime tem utilizado o TikTok nos últimos anos para espalhar propaganda chinesa. Inclusive, quem destacou isso foi um centro de estudos de inteligência crítica, a Rutgers. Eles publicaram um relatório no ano passado sobre isso, e eles chegaram a dizer o seguinte, abro aspas, que o TikTok suprime ativamente o conteúdo que critica o Partido Comunista Chinês, principalmente no que se refere a direitos humanos, e que ao mesmo tempo eles impulsionam uma propaganda pró-Pequim e promovem conteúdo distrativo e irrelevante para americanos. Falando agora sobre o secretário de Estado Marco Rubio, o regime chinês fez algumas declarações dizendo que mesmo que eles tenham imposto algumas sanções sobre ele quando ele era senador em 2020, ainda assim eles vão conversar com Marco Rubio. Isso porque os dois países precisariam fazer negócios e eles não teriam como escapar dessas relações. Trazendo aqui para vocês, Marco Rubio foi o primeiro secretário de Estado dos Estados Unidos a ter sanções da China enquanto ele estava em exercício. A gente também teve o caso de Mike Pompeo, que foi o ex-secretário de Estado dos Estados Unidos durante o primeiro mandato de Donald Trump. No entanto, ele somente sofreu essas sanções do regime chinês após sair do cargo. Marco Rubio sofreu essas sanções em 2020, após fazer várias críticas às violações de direitos humanos do Partido Comunista Chinês, principalmente em Hong Kong, mas também ali na região de Xinjiang, onde a gente tem várias acusações de violações de direitos humanos contra muçulmanos uigures. Agora, durante uma coletiva de imprensa, um porta-voz do Ministério de Relações Exteriores foi questionado se o regime estaria cogitando retirar essas sanções de Marco Rubio, e ele respondeu o seguinte, abro aspas, que a China defenderá firmemente os interesses nacionais. Enquanto isso, é necessário que as autoridades chinesas e americanas de alto nível mantenham contato de maneira apropriada. Ou seja, eles não responderam diretamente se iriam retirar ou não, mas muito provavelmente eles não vão retirar essas sanções impostas sobre Marco Rubio. Isso porque, na verdade, até nos últimos anos,
Rubio tem tomado várias atitudes que são bem firmes contra o regime, principalmente no que se refere a direitos humanos. Só para termos uma ideia, enquanto ele era senador, ele chegou a participar de 150 projetos de lei envolvendo o Partido Comunista Chinês, principalmente projetos de lei tentando proteger os Estados Unidos dos avanços da China no país. Alguns desses projetos de lei se referem aos direitos humanos, alguns outros à tentativa de proteger o poder industrial americano e outros a combater a influência e a espionagem. Outro ponto bem importante também é que no ano passado, o Marco Rubio foi a pessoa que introduziu no Senado uma lei muito importante, que é a Lei de Proteção ao Falun Gong. Por que essa lei é tão importante? Porque a Lei de Proteção ao Falun Gong seria uma legislação dentro dos Estados Unidos que iria sancionar todas as pessoas dentro da China envolvidas com a extração forçada de órgãos contra esses praticantes de Falun Gong. O Falun Gong, também conhecido como Falun Dafa aqui no Ocidente, é uma disciplina espiritual chinesa que vem sendo brutalmente perseguida pelo Partido Comunista Chinês desde 1999. E nos últimos anos, a gente começou a ter cada vez mais acusações de extração forçada de órgãos dessas pessoas. Sendo que em 2019 a gente teve o London China Tribunal, que foi um tribunal independente de Londres, onde eles fizeram uma investigação bem detalhada e concluíram realmente que o regime chinês estaria extraindo à força o órgão dessas pessoas que são perseguidas pelo regime. E agora trazendo uma curiosidade para vocês envolvendo essas declarações do regime chinês envolvendo Marco Rubio, alguns internautas chineses destacaram o seguinte fato, que na hora que eles fizeram a transcrição dessas declarações das autoridades chinesas, eles alteraram alguns caracteres. Só que a forma como eles alteraram esses caracteres fez parecer na transcrição em chinês que eles não estavam se referindo àquele Marco Rubio, que eles não teriam relações com aquele Marco Rubio, que seria outro Marco Rubio. Alguns internautas chineses chegaram a comentar que isso seria para que o regime tentasse minimizar o seu constrangimento, fazendo com que as pessoas pensassem que se tratava de duas pessoas diferentes. Agora, trazendo para vocês um pouquinho mais sobre como fica a relação de Rússia e China nesse novo mandato de Donald Trump. Durante essas conferências que Trump fez nesses últimos 2 dias, ele chegou a comentar realmente que estaria disposto a conversar com Putin, e Putin respondeu que ele também estaria disposto a conversar com o novo presidente americano. Trump chegou a comentar que por conta dessa guerra na Ucrânia, que Putin iniciou, ele colocou a Rússia em uma situação bem complicada, e ele disse o seguinte também, abro aspas, ele me disse que quer fazer um acordo, se referindo a Putin. Zelensky quer fazer um acordo. Não sei se Putin quer. Ele pode não querer. Trump disse o seguinte também, abro aspas. Acho que Putin está destruindo a Rússia a não fazer um acordo. A Rússia estará em grandes apuros. Dê uma olhada na economia deles. Dê uma olhada na inflação da Rússia. Eu me dava muito bem com Putin. Eu espero que ele queira fazer um acordo. Depois que Donald Trump fez essas declarações sobre a Rússia, a gente teve uma videoconferência entre Xi Jinping, o líder do Partido Comunista Chinês, e Putin, onde eles reforçaram ainda mais os laços entre os dois países. Durante essa reunião virtual, Xi Jinping chegou a dizer para Putin que os dois países devem aprofundar a cooperação estratégica e o apoio mútuo e proteger os interesses de ambos os países. E Putin chegou a chamar Xi Jinping de querido amigo e afirmou que os laços entre Moscou e Pequim eram autossuficientes e que eles não dependiam de nenhum fator político interno ou da atual situação global. Outra questão que Putin chegou a destacar nessa conferência foi como os laços comerciais entre os dois países aumentaram nos últimos anos, sendo que ano passado eles tiveram realmente um recorde nessas relações econômicas, de quase 250 bilhões de dólares. Só relembrando aqui que um pouco antes, semanas antes do início da guerra na Ucrânia, China e Rússia assinaram um acordo de cooperação sem limites. Desde lá, a gente tem visto esses dois países se aproximarem cada vez mais, sendo que a China, inclusive, tem sido acusada de vender várias tecnologias e várias peças que podem ser utilizadas pela Rússia tanto para uso comercial como também para uso militar. Alguns funcionários do governo ucraniano chegaram a declarar que 60% das peças que eles encontram nas armas russas vêm da China. Outra questão também é que hoje a China seria um dos principais compradores de óleo e de petróleo russo, o que, claro, tem ajudado muito Vladimir Putin a seguir com a sua economia no meio de toda essa guerra.
Isso é tudo por hoje no China em Foco. Se vocês acreditam que este conteúdo é relevante para vocês de alguma maneira, lembrem-se de compartilhá-lo para que mais pessoas conheçam os nossos conteúdos. E lembrem-se também de deixar o comentário de vocês aqui no vídeo. Muito obrigada por assistir e até uma próxima!